Senhor, nós estaremos aqui ouvindo a Tua palavra. Fala conosco, Senhor meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que, Senhor meu Deus, que alimenta a nossa alma, que é a Tua palavra. Usa, Senhor, poderosamente o Teu servo para ministrar, Senhor meu Deus, segundo o Espírito Santo, a palavra do Senhor ao coração dos Teus servos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade, né, irmãos? Sabemos de todas as dificuldades que muitas vezes nós vamos passar, nós vamos encontrar. Mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso, é aquele que está, né, para nos ajudar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? O capítulo 1, a palavra do Senhor em Jonas, capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante a face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ele ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém, irmãos? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Naum. Naum é um livro à frente, né? Tem Miqueias, depois Naum. Naum, capítulo de número 1, a palavra do Senhor está escrito assim: Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Amém? Podemos assentar. Então, quando nós olhamos aqui no livro de Jonas, nós vemos na palavra do Senhor que o Senhor, ele se levanta e levanta um profeta para que vai até aquela nação de Nínive para que apregoe ali juízo sobre ela. Porém, Jonas, ao invés de apregoar o juízo de Deus ali, o que ele faz? Ele foge, porque ele sabe qual é o Deus que ele serve. Ele sabia de todo o sofrimento que a nação de Judá, ela passava. O povo de Israel, ele era perseguido por aquela nação. E aquela nação, ela era terrível, ela causava entre aquelas pessoas, né, das nações circunvizinhas a elas, um grande temor, porque eles eram homens bárbaros, eles faziam coisas horrendas que, né, estavam todos fora da presença e da vontade do Senhor. Então eles eram pessoas que perseguiam as nações vizinhas, principalmente Judá e Israel. Então, a palavra do Senhor, ela mostra para nós dois momentos desta nação.
E nos dois momentos desta nação, o Senhor está fazendo o quê? O Senhor está dizendo que ia exterminar aquele povo. O Senhor estava dizendo que iria realizar algo contra aquela nação. Por quê? Quando nós olhamos, nós vemos que Deus, Ele é um Deus paciente, sim ou não? Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus longânimo. Então Ele é longânimo, Ele demora em agir, porque Ele espera que as pessoas ou que as nações se convertam a Ele. Em um momento ali, quando nós falamos sobre Jonas, a palavra do Senhor vai nos mostrar que Jonas, ele naquele momento, a nação ninivita, eles se dobram, eles se jogam diante do Senhor, eles se cobrem ali com cinzas, eles se cobrem de sacos, e também todas as mulheres, todos os animais se cobrem de cinzas. Então eles se humilham diante de Deus, porque eles reconhecem o poder do Todo-Poderoso. E naquele momento em que eles reconhecem o poder de Deus, Deus, Ele tem misericórdia daquele povo, e Ele recolhe a mão, e Ele não age contra aquela nação. Mas, como está escrito no título da mensagem de hoje, a paciência de Deus tem limite. 120 anos depois deste momento ali com Jonas, vem novamente a palavra do Senhor a um profeta chamado Naum, para que esse profeta, ele vá até aquela nação, e ele comece a pregoar contra aquele povo, contra aquela nação. Então nós vemos que, dentro do contexto histórico e cultural, o livro de Naum, ele foi escrito num período em que o Império Assírio, ele dominava toda parte do Oriente. O Oriente Médio, ele era dominado por esta nação. Então eles eram conhecidos por sua violência, eles eram extremamente violentos quanto ao que eles estavam ali fazendo. Então a cidade de Nínive, ela era a capital desse império, e era um símbolo de crueldade, um símbolo de idolatria, um símbolo de arrogância, um símbolo onde a política, ela era tratada de uma forma cruel, e as pessoas, os reinos ali, circunvizinhos, todos tinham medo dessa nação. Porém, o profeta Naum, ele anuncia, que Deus, ele estaria julgando aquela nação, e esta nação, ela seria o quê? Ela seria agora, Deus agiria com justiça sobre ela, porque ela estava agindo com injustiça com as demais nações. Então, quando nós olhamos a referência escatológica sobre esta passagem, vai me ajudando aí, Laís? Contexto histórico, nós já falamos, agora nós vamos para a referência escatológica. Então, olha só, Nínive, é como a sombra do juízo final, quando nós lemos lá no Apocalipse. Deus estará levantando para julgar todas as nações. Então nós falamos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o quê? Nós vemos o padrão profético, nós vemos sombra do que há de vir, que vai acontecer, e também a justiça definitiva, que é a destruição das nações ímpias, do povo ímpio. Então nós vemos aqui que é proclamado a queda da nação ninivita, é proclamado aqui o juízo sobre esta nação. E nós vamos ver referente às datas. Quando nós olhamos aqui, nós vemos quando tudo aconteceu. Então, 663 antes de Cristo, se levantou então esse profeta para que pudesse ali anunciar a derrocada desta nação. Então o profeta Naum, ele foi o homem usado por Deus para que isso fosse proclamado. Então nós vemos que 612 a.C., Nínive
foi destruída. A nação babilônica e os medos invadiu a Nínive e destruiu toda a nação. Então nós vemos aqui, nós podemos acompanhar nessa imagem, que nós conseguimos enxergar essa cronologia. Então foi o período que provavelmente esse livro ele foi escrito, e também foi quando aconteceu desta nação, a nação de Nínive, ela vir a ser destruída. E nós temos aí algumas curiosidades também referente ao nome de Naum, que significa o quê? Consolação, significa conforto, mostrando que a mensagem de juízo para Nínive era também uma mensagem de esperança para a nação de Judá. Então, enquanto Nínive estaria ali sofrendo com esta ameaça em que Deus estaria pesando as mãos sobre ela, e pesou a mão, tanto é que permitiu que ela fosse destruída pelos babilônicos e também pelos medos, nós vemos que Judá, ela sentiu como uma redenção de Deus sobre ela. Então, essa nação, a nação de Judá, ela se alegrou diante de tudo isso que estaria acontecendo, e ela estava recebendo o conforto de Deus sobre ela, porque até então, todas as perseguições ao qual ela havia sofrido até aquele momento, Deus estava tirando este sofrimento de cima desta nação, da nação de Judá. Então o livro, ele demonstra que Deus, ele não ignora a injustiça das nações. Deus, ele não ignorou aquela nação ao qual ela estava praticando injustiça com as suas, com seus vizinhos, vamos dizer assim, com os países circunvizinhos. Então, nós vemos que essa violência, que eles tiveram, Deus teve misericórdia deles ali, naquele momento, quando Jonas profetizou, mas eles se arrependeram. Mas aqui, eles não se arrependeram, eles pagaram um alto preço por não se colocarem diante do Senhor. Então, de 100 a 120 anos depois, acontece a destruição da nação de Nínive. Aquela mesma ao qual o Senhor tirou a mão anteriormente, agora o Senhor pesa a mão sobre ela. Por quê? Porque a paciência de Deus tem limite, irmãos. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, se nós olharmos quando Noé, ele foi convocado para poder construir a arca, o que estava acontecendo ali? O povo estava em pecado, o povo estava sem a direção de Deus, porém não se achava justo, um justo sequer. Porém o Senhor convocou a Noé e a sua família e os livrou de todos aqueles males. Justamente por quê? Porque o Senhor já tinha perdido a paciência de tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento ali com aquele povo. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, e nós vemos quando Abraão, ele vai ali para o Egito, e de repente no Egito, o rei toma a Sara, e leva ali para o seu harém, e o rei não quer liberar de forma nenhuma Sara para Abraão. De repente o que Deus faz? Deus vai e causa uma enfermidade terrível entre o povo egípcio, para que eles entendam quem é Deus. Quando nós olhamos a palavra e nós vemos que Moisés, ele foi convocado por Deus, é porque Deus já estava cansado, estava impaciente de ver o seu povo sofrer. E ele se levantou, irmãos, contra a nação egípcia novamente. E agora faz com que o seu povo seja liberto das mãos daquele homem. Então, nós olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver vários momentos em que Deus diz, basta, chega. E Ele dá a vitória para o seu povo. Aleluia. Você pode louvar ao Senhor por isso? Há um momento em que o Senhor diz basta. E quando Ele diz chega, irmãos, a mão dele pesa sobre os injustos.
E os justos prevalecem para a glória do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Não há aquela questão que muitas vezes nós vemos pessoas que estão nadando em bênçãos. A gente olha, parece que estão nadando em bênção. Em contrapartida, nós ou alguém do nosso lado está padecendo. Melhor é padecer na justiça do que sobejar na injustiça, porque as mãos de Deus, haverá o peso das mãos de Deus sobre os injustos. E é isso que nós precisamos entender, porque se Jesus voltar hoje, quem vai subir na glória com Ele? Os justos. Os injustos ficarão. E é isso que nós precisamos entender. É para isso, irmãos, que nós precisamos entender que nós somos chamados. Nós somos chamados para adorar ao Senhor. Nós somos adorados para agir com justiça. E agir com justiça é fazer o quê? A vontade de Deus, a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós olhamos para o livro de Naum aqui, nós vemos que ele apresenta uma declaração poderosa da justiça de Deus. Então, enquanto muitos veem Deus apenas como misericordioso, no livro de Naum nós vemos aqui revelando um Deus que julga o mal e que defende os oprimidos. É isso que nós vemos. Porque aquela nação estava oprimindo os mais frágeis. Porém, o Senhor nosso Deus, Ele se levanta e Ele faz com que aqueles que estavam sendo oprimidos, eles se levantem e eles sejam, aleluia, agraciados com a misericórdia, com o consolo do Deus Todo-Poderoso. E isto é o significado do nome de Naum, consolo, né? Então Deus consola aquela nação, as nações circunvizinhas que estavam sofrendo perseguição naquele momento. Então nós precisamos entender sobre isso. Então a profecia, ela está concentrada na destruição da nação de Nínive, que era a capital da Síria. Então os assírios, eles teriam a sua capital agora destruída, porque Deus pesou as mãos sobre os ninivitas neste momento. Então essa mensagem, ela traz para Judá esperança, aleluia, e a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, é isso, irmãos, ela traz boas novas para nós, e o que ela traz? Ela traz esperança, louvado seja o Senhor. Por isso nós estamos aqui, porque nós recebemos a palavra da esperança, e a nossa esperança é o quê? É ir morar no céu, juntamente com o nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que nós esperamos. É isso que é as boas novas para a igreja do Senhor. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Então vamos agora para o primeiro tópico. Eu separei aqui 5 tópicos para a gente falar rapidamente sobre este evento ao qual o Senhor, Ele realizou ali. Então nós vamos ler partes de versículos e nós vamos trazer aqui uma explicação referente a este momento. Então, abra sua Bíblia aí comigo em Naum, capítulo 1, o versículo 1. Onde nós vemos aqui nesse livro, no versículo 1, a sentença contra Nínive, o livro da visão de Naum, o Ecotita. Então nós vemos aqui que este livro, ele começa declarando que essa mensagem, ela é uma mensagem de sentença. O Deus Todo-Poderoso trazendo uma sentença sobre a nação de Nínive. Então Deus, ele revela aqui ao profeta aquilo que estaria acontecendo com aquela nação que estava sendo opressora naquele momento. Então quando nós olhamos para esta passagem, nós vemos um Deus que se levanta do alto céu, chama o homem de Deus e mostra para ele o que ele vai fazer. Lembra de Jonas? Foi da mesma forma. Deus chamou a Jonas, convocou a Jonas, mas agora ele convoca Naum e faz a mesma
profecia sobre aquela mesma nação. Então hoje nós podemos aqui aprender com o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele continua observando as nações, Ele continua observando os homens maus. O nosso Deus, Ele não tarda, aleluia, o nosso Deus, Ele age no momento certo, louvado seja o Senhor, por mais que às vezes nós achamos que é tarde, é no momento dEle, é no momento certo do nosso Deus. Então, nós vemos ali, né, uma sentença divina, o zelo de Deus para com a nação de Judá, onde Ele age com justiça e também demonstrando a sua santidade, e a paciência não é conveniência. Então nós vamos ver isso agora no versículo de número 2 do capítulo 1, onde a palavra diz: o Senhor, Ele é um Deus zeloso e vingador. Então o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor, Ele toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Então, o nosso Deus, Ele age dessa maneira. Então, o zelo de Deus, Ele revela o seu compromisso com a justiça, a santidade. Ele não ignora o mal e nem permite que a injustiça permaneça para sempre. Será que, quando nós olhamos para esta mensagem, será que nós podemos ver algo acontecendo na nossa nação? Será que nós conseguimos interpretar algo daquilo que está acontecendo no meio da nossa nação? Nós vemos. Então, Deus, Ele não aceita a injustiça, e no tempo dEle, Ele age para a glória dEle. Então, para nós, isso é uma lembrança, é um lembrete de que o nosso Deus, irmãos, Ele é santo e Ele julga o pecado. Aleluia! O nosso Deus, Ele é justo, o nosso Deus, Ele é poderoso, e o nosso Deus, Ele julga o pecado. Aleluia! O verso de número 3, do mesmo capítulo: o Senhor, Ele é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, embora Deus, Ele seja paciente, irmãos, Ele não vai de forma nenhuma absolver o culpado. Ele não vai trazer o culpado e dizer que ele é inocente. Não. O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, a imagem aqui que nós vemos da tempestade revela o poder do nosso Deus, o nosso Deus soberano. O nosso Deus, Ele é soberano sobre tudo que Ele criou, irmãos. Toda a sua criação. Então, esta passagem, ela vem nos ensinar, irmãos, que a paciência divina, ela não deve ser confundida com a aprovação do pecado. Há pessoas que estão tão sujas, estão tão leprosas, irmãos, que já não sentem mais o pecado. Mas Deus, Ele está vendo tudo, e Ele não aprova o pecado. Ele vai agir na hora certa, no momento dEle, Ele vai agir. E isso tudo é para a glória dEle, irmãos, aleluia. Não é porque nós damos ordens, não, é porque o nosso Deus, Ele tem todo o poder, Ele domina e Ele tem domínio sobre toda a sua criação, e Ele age no momento certo, aleluia.
No momento em que Nínive se arrependeu, Deus não estendeu as mãos sobre aquela nação, e Deus perdoou os ninivitas naquela hora, lá no livro de Jonas. Mas agora, a mesma palavra, a mesma profecia veio, eles estavam praticando o mesmo pecado, mas eles estavam cauterizados, eles não quiseram ouvir a voz de Deus. E o que aconteceu? A destruição dos ninivitas. Então Deus, Ele não aprova o pecado. Pode até demorar, irmãos, porque como diz a palavra, Ele é tardio em irar-se. Mas quando Ele se levanta, Ele age. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então a palavra de Deus hoje, ela vem nos confrontar justamente sobre isso. Que o nosso Deus, Ele abomina o pecado, aleluia, Ele ama o pecador, louvado seja o Senhor, e quando o pecador se arrepende dos seus pecados, Ele estende as mãos e os abençoa, louvado seja o Senhor, e é isso que nós precisamos entender, glória a Deus por isso, amém, igreja? O segundo tópico diz, Deus é refúgio para os que confiam nele. Aqui veio até uma imagem interessante, uma caverna, lá fora a tempestade, porém, ali dentro, ele está em uma caverna, está protegido das tempestades, e assim é o nosso Deus, ele age desta maneira, ele nos protege na tempestade, então esse Deus, ele é o quê? O nosso refúgio, como diz o salmista, Deus é nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia, louvado seja o Senhor. Então, Naum, capítulo 1 ainda, o verso de número 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Deus conhece aqueles que nele se refugiam. Aí nós vamos aos dois extremos agora. Lá em Jonas, nós vemos um povo que se refugia em Deus. Eles encontram refúgio ou não? Encontram. Eles encontram misericórdia. Eles encontram a mão de Deus, aleluia. Agora, para livrá-los de tudo aquilo que o Senhor havia falado que ia fazer sobre eles. Essa nação agora, ela é o quê? Ela é aceita por Deus, e Deus permite que ela continue existindo. Mas 100 anos após esse momento, eles caem novamente no mesmo pecado, nas mesmas transgressões. E isso, irmão, serve para nós. Quantas vezes Deus nos perdoa, Deus dá o livramento para nós, Deus nos refugia em sua caverna, aleluia, nos tira da tempestade, aí de repente, nós começamos a praticar os mesmos erros que outrora nós praticávamos, e isso começa a não fazer mais sentido em nós ouvirmos Deus, porque as coisas estão acontecendo normalmente, parece que as vitórias, elas estão acontecendo normalmente, mas de repente, 100 anos depois, vem a mão de Deus e pesa sobre aquela nação, e ela é destruída. Nós precisamos também tomar cuidado, irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, para nós não ficarmos cauterizados com os nossos erros e os nossos pecados, porque daqui a pouco nós estaremos achando que tudo é normal. Então, no mesmo contexto do juízo de Deus, Deus revelou a bondade lá com os ninivitas naquele momento em que eles se arrependeram, mas agora Ele estende as mãos sobre aqueles
que estão em pecado. Então o nosso Deus, Ele é um Deus bondoso, aleluia. Ele protege aqueles que nele confiam. Ele protege aqueles que nele se refugiam. Aqueles que estão na presença dEle, aleluia, Ele protege. E nos dias atuais, irmãos, Cristo, Ele continua sendo o nosso refúgio. Ele continua sendo a nossa salvação. Se nós o buscarmos de todo o coração, irmãos, aleluia, nós alcançamos a misericórdia. Louvado seja o Senhor. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela nos mostra justamente sobre este Deus glorioso, este Deus bondoso. Basta nós, pura e simplesmente, buscarmos a Ele, buscarmos a este Deus. A palavra do Senhor, ela mostra para nós sobre esta bondade. Em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus bondoso, aleluia, para com todo aquele que se arrepende de seus erros, se arrepende de seus pecados. Mas como nós lemos nos versículos anteriores, também é um Deus que Ele age com justiça contra os injustos. Amém? E é isso que nós precisamos entender e sair daqui e levar para a nossa casa, justamente isso, que o nosso Deus, Ele é um Deus bondoso, mas também um Deus zeloso, tudo isso para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Tópico 3 e 4, está junto no mesmo slide. Orgulho das nações, a violência produz destruição. Então, o primeiro que nós vamos falar, então, é o tópico 3, que fala sobre o orgulho das nações, né? E essas nações, elas serão julgadas. Capítulo 2 de Naum, o versículo de número 13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Queimarei os teus carros na fumaça, e a espada devorará os teus leõezinhos. Eliminarei da terra a tua presa, e não mais se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Então Nínive era uma potência militar. Eles eram, ou eles tinham orgulho daquilo que eles eram. Eles eram arrogantes devido a isso. Mas Deus declara que se levantará contra aquele povo, contra aquela cidade poderosa. Então isso, irmãos, vem nos ensinar que nenhuma estrutura humana, por mais poderosa que possa se achar, é maior do que a soberania do nosso Deus Todo-Poderoso. Nada é maior do que a soberania do nosso Deus Todo-Poderoso. Pode se levantar o homem mais poderoso que for, pode se levantar a nação por mais poderosa que ela se achar. Quando Deus quer agir, tudo cai por terra, irmãos, para a glória do nome do Senhor. Então o nosso Deus é um Deus que levanta com justiça e mostra para nós que não há estrutura na terra que possa resistir às mãos poderosas do nosso Deus Todo-Poderoso. Nada detém o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A nação de Jericó achava que estava protegida pelo muro. O povo de Deus estava para o lado de fora. Eles olhavam de cima da muralha, intransponível. Como eles poderiam ultrapassar aquela muralha? Talvez aquela nação de Jericó até ria do povo de Deus. Talvez eles desdenhavam do povo de Deus.
Porque não tinha armas, irmãos. Deus não permitiu eles usarem armas antes que o muro caísse. Eles usavam a voz. Eles usaram ali as trombetas. Eles usaram ali o grito. E no momento certo a muralha ruiu. E eles entraram e venceram. Aleluia, para a glória de Deus. Não existe estrutura humana que detém o poder do Deus Todo-Poderoso, irmãos. É isso. E é isso que aquela nação de Jericó não entendeu. Mas aquele povo estava ali, aleluia, para poder tomar conta agora daquele território, porque aquele território havia sido entregue para o povo de Deus, aleluia. Se há território que o Senhor está entregando para você, meu amado, saiba de uma coisa: não há estrutura humana que vai impedir de Deus abençoar a tua vida, aleluia. Não há estrutura humana. Não há estratégia humana que tente te derrubar, se Deus quer colocar você em tal lugar. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele detém todo o poder em suas mãos para a glória de Deus, aleluia. O quarto tópico que está relacionado ali, a violência produz destruição. Capítulo de número 3, o versículo 1, de Naum. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Ah, meus irmãos, neste momento de violência, esta violência produz a destruição do homem, destruição das nações. Nínive, ela era conhecida por suas violências, por sua violência e por sua crueldade. A crueldade que ela agia contra as nações ao qual ela conquistava. Mas o juízo divino revela que a injustiça, ela gera consequência inevitável. Deus, Ele agiu. E isso para nós, em nossos dias, irmãos, vem mostrar que o nosso Deus, Ele condena o sistema baseado na opressão. Deus condena qualquer tipo de sistema que se baseia em opressão. Seja político, seja religioso. Deus condena, Deus abomina tudo isso, meus queridos. Então, onde há violência, há destruição, porque o nosso Deus, Ele estende as mãos contra o opressor. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? O opressor cai por terra, para a glória do nome santo do Senhor. Irmãos, recentemente eu estava falando com uma pessoa, sobre pessoas que chegam em tal lugar, e elas se colocam como deuses. Elas começam a tratar as pessoas de qualquer maneira. E eu disse para eles: escrevam, não dura, porque quando Deus pesa a mão, vai tudo embora. Cai tudo por terra, meus amados. O opressor não fica de pé. E é isso que nós precisamos entender. Se você está sofrendo em alguma esfera da sua vida, se há pessoas te oprimindo, a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mostrando que Jesus é o socorro para os oprimidos. E para aqueles que oprimem, a derrota é certa, meus queridos. A derrota é certa. Então louve ao Senhor
porque o Senhor se levanta para ajudar aqueles que estão sendo oprimidos, para a glória do nome santo do Senhor. Amém, irmãos? O quinto tópico, que fala sobre o juízo de Deus, ele é definitivo. Naum, capítulo de número 19, do capítulo 3, versículo 19, melhor dizendo. Não há cura para a tua ferida. Deus falando aqui para a nação ninivita. A tua chaga, ela é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama, baterão palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Então eles eram maus. E agora, como Deus pesa a mão sobre este povo, as pessoas, as nações circunvizinhas, batem palmas por aquilo que aconteceu com eles. Então a queda de Nínive, ela seria o quê? Irreversível. Não tinha agora como eles escaparem das mãos de Deus, porque eles persistiram em sua maldade, eles não se converteram a Deus, como no primeiro momento, quando Jonas anunciou a eles a mão de Deus pesando sobre essa nação. Mas agora, eles continuam em sua perversidade, eles continuam em sua maldade. Então o juízo divino vai demonstrar que o pecado coletivo de uma nação, ela tem consequência, aleluia. E esta consequência, ela traz na história. A história vai ver, a história vai contar sobre aqueles opressores que foram derrotados em um determinado momento. Porque Deus, Ele tem todo o poder. Então esta passagem, ela vai nos chamar, ou ela vai nos mostrar, que quando há o arrependimento, há a misericórdia de Deus. Mas quando não se tem o arrependimento, o juízo de Deus chega para aquele povo, para aquela nação. Então o Senhor nosso Deus, Ele nos chama todos os dias, para que nós possamos nos arrepender, porque nós, irmãos, quando nós pecamos e nós nos arrependemos de todo o nosso coração, o Senhor é o Deus que conhece e sonda cada um de nós, aleluia, e Ele perdoa os nossos erros, Ele perdoa os nossos pecados, e Ele nos dá a oportunidade de continuarmos na presença dEle, adorando e glorificando ao nome dEle. Amém, irmãos? Não somos isentos de errar, somos homens e corremos o risco de cometer pecados, mas quando nós pedimos perdão ao nosso Deus, aleluia, foi como os Salmos de número 113, que recentemente nós fizemos aqui uma reflexão. O nosso Deus é aquele que se levanta do alto céu, para ver aquele que está debaixo do céu. Olha só o que diz o Salmo 113, louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, acima de quem? De todas as nações, e a sua glória sobre os céus, louvado seja o Senhor, que quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, é o Deus que está acima de todas
as nações. É um Deus que está, o quê? Na sua glória, sobre o céu. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós proferimos, aleluia. É o Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos aqui, para concluir, vamos para a conclusão. Viver com temor, santidade e confiança. Então o livro de Naum, irmãos, ele revela a justiça soberana do nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele está acima de todas as nações. Ele mostra, irmãos, que nenhum poder humano pode permanecer quando ele se levanta contra as injustiças. Então, ao mesmo tempo, o Senhor, ele continua sendo um refúgio. Aleluia. Ele age com justiça e ele é o refúgio para aqueles que nele se refugiam, para a glória de Deus, para aqueles que nele confiam, aleluia. Então a queda de Nínive aqui, ela vai mostrar, ela vem como um lembrete, de que é o nosso Deus que governa, aleluia, toda a história. Em todo tempo, dai glória a Deus, porque é Deus que governa todas as coisas. Então eu e você, nós somos chamados para viver com temor, santidade e confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Então você foi chamado para viver em temor, santidade e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós assim o fazemos, nós vivemos na justiça do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração esses dias atrás. E eu até falei para a Silvinha que já faz alguns dias que eu estava estudando sobre esta passagem. E ela me chamou muita atenção. Porque ela mostra para nós, irmãos, que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. E por mais que os homens se levantam e se acham poderosos, por mais que os homens se levantam muitas vezes e causam injustiça nas nações, o nosso Deus é um Deus que está vendo todas as coisas. E no momento certo, ele age para a glória dele. Amém, irmãos? Então o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, e que você possa guardar esta palavra em seu coração, que você possa refletir em tudo aquilo que foi falado aqui nesta noite, e que esta palavra ela possa tocar, né, em seu coração, e você ver que nós falamos sobre dois extremos, no momento do arrependimento e no momento do não arrependimento, no momento do pecado cauterizado, e que trouxe a ruína da nação dos ninivitas. Então que eu e você, nós possamos meditar sempre nisso, e entender que as mãos do Senhor, do nosso bom Deus, Ele está sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Nós estaremos orando para a glória de Deus. No domingo de manhã, que você possa estar aqui na escola bíblica dominical, e no domingo à noite, em mais um grande culto, onde nós estaremos aqui adorando ao nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Vamos orar então, agradecendo a Deus, e que Deus ele possa continuar falando através do Espírito Santo em seu coração, porque nós falamos, mas quem move a igreja é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra, Senhor meu Deus, foi ministrada nesta noite. E nós aqui, Senhor meu Deus, podemos sair daqui, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso,
que o Senhor é o Deus que age em nossas vidas, que o Senhor é o Deus que opera, ó Senhor meu Deus, em nosso ser. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos entender que quando nós nos arrependemos verdadeiramente de nossos erros, o Senhor é o Deus bondoso, o Senhor é o Deus misericordioso, aleluia, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que perdoa os nossos erros quando nós os confessamos. O Senhor é o Deus que verdadeiramente estende as suas mãos para ajudar aquele que está no monturo, aquele que está no pó. O Senhor os levanta e o Senhor o faz assentar com os príncipes, pois o Senhor é o Deus glorioso e poderoso. Mas ai daquele que não é humilde de coração, ai daquele que é soberbo, ai daquele que é idólatra, porque ai daquele que é maldoso, porque esse verá as mãos do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos livra disso, nos livra, Senhor meu Deus, de nós ficarmos com o nosso coração cauterizado, Pai, mas ajuda-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim, Senhor meu Deus, como foi lido a palavra do Senhor pelo Teu servo, pastor Marco Antônio, Pai, ó Senhor meu Deus, porque nós sabemos, ó meu Deus, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra a gente, mas a nossa luta, ela é espiritual, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que sonda as nossas vidas e que nos ajuda, que nos faz romper, que faz com que nós venhamos quebrar os ciclos ao qual nós estamos vivendo, para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, Senhor, continue abençoando a Tua igreja, derramando a Tua bênção sobre ela, Senhor meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, continua enviando os Seus anjos, ó meu Pai, para que eles possam estar ao nosso redor, nos protegendo, nos cercando, nos servindo, para a glória do nome santo do Senhor. Seja com a Tua igreja, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, e nos momentos de dificuldade, Senhor meu Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver, Senhor meu Deus, os anjos do Senhor guerreando em nosso favor, porque nós sabemos, ó Pai, que esta batalha, ela não é nossa, mas esta batalha é sua, e nós vamos vencer para a glória do Teu nome, porque o Senhor está do nosso lado, porque o Senhor está trabalhando e operando em nosso favor. Obrigado, Pai, obrigado por tudo, Senhor meu Deus, obrigado por nos fazer entender, Senhor, a Tua palavra, e compreender, Senhor meu Deus, que ela é o desígnio para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, que ela continue sendo luz para os nossos dias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, leva a Tua igreja, Senhor meu Deus, para casa, abençoado, Senhor meu Deus, debaixo de Suas mãos, que o Senhor possa continuar operando, Pai, na vida dos Teus filhos, para a glória do Teu nome, dando força, vigor, Senhor meu Deus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, continua sendo com Teu povo, continua sendo com os Teus filhos, é o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Abençoe também, Senhor, aqueles que não puderam vir aqui nesta noite, aqueles que estão trabalhando, Senhor meu Deus, estão ali ganhando o pão de cada dia. Ó Senhor meu Deus, seja com eles. Ó Senhor meu Deus, seja, ó Senhor meu Deus, verdadeiramente o refúgio para cada um deles. Pai, em nome de Jesus, os proteja, guarda, Senhor meu Deus, aos Teus filhos, aos nossos irmãos que estão nas estradas, estão viajando, seja com eles, Pai, protegendo, Senhor meu Deus, para a glória do Teu nome. Eu te peço, Senhor, seja com os Teus filhos, Senhor, continua abençoando tudo para a glória, louvor e adoração do Senhor. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Erga suas mãos assim. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, e possamos dizer amém.
Uma linda salva de palmas para Jesus. Jesus merece honra, glória, louvor e toda adoração. Aleluia. Louvado